queridos, boa noite! 1º de junho, iniciando o mês 6, com a nossa primeira live. Tudo bom, queridos? Hoje teremos a live com a Elke, desmistificando a hipnoterapia. É sobre isso, queridos. Deixa eu ver aqui pra... E já... Ao vivo sempre tem dessas, né? Peraí, vamos lá que vamos que vai dar bom. Acho que aí, é o que já entrou aqui, já deu certo, já tô vendo. Ótimo! Maravilhosa! Então, agora definitivamente começando, acredito que todo mundo, já tem um pessoal que está entrando, se vocês puderem informar se vocês estão nos ouvindo. Dá um joinha se tiver tudo o áudio bom. Eu acredito que sim. Então vamos lá. Vamos já começar para o pessoal, né? Se tiver dúvidas também pode perguntar. Elke, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse, né? Pudesse falar para o pessoal de onde a gente se conhece, como que a gente se conheceu, para o pessoal saber quem você é também. Ok, boa noite, pessoal. Eu sou a Elke, muito prazer. Sou amiga da Claudinha já tem um tempinho, desde 2017, da Igreja Batista do Povo, na Vila Mariana, aqui na cidade de São Paulo. Claudinha é bebete aqui, ó. Amo demais. Ótimo. Já faz uns anos, né? Como o tempo passa. Meu Que Deus. rápido. E o bom é que a nossa amizade começou em São Paulo, mas agora eu estou em Floripa, ela continua em São Paulo, e a gente consegue continuar através da tecnologia. Por isso que é tão bom a tecnologia, né? Exato. Como a gente está com o intuito aqui de desmistificar a hipnoterapia, que nada mais é do que um tratamento terapêutico utilizando a ferramenta que é a hipnose, mas tudo que é novo, as pessoas levam um susto, assustam, né? Muitas vezes nem querem saber também, não querem se permitir. Eu queria saber de você, que se você já tinha ouvido falar de hipnose, hipnoterapia, antes de eu começar a estudar e começar a compartilhar isso nas redes sociais. Olha, vou ser muito sincera, viu? Eu nunca tinha ouvido falar de hipnoterapia positiva. Eu sempre fui apaixonada pelo autoconhecimento, sempre fui apaixonada pela psicologia, mas eu confesso que a única coisa que eu sabia de hipnose era daqueles filmes que o rapaz fazia assim com o reloginho, aquela bolinha rodando, e que se você tinha que olhar para você seria hipnotizado, imitar galinha, essas coisas que eu achava que era hipnose. E é o que muitos acham, inclusive, né? E na verdade, assim, infelizmente, filmes, algumas séries acabam não mostrando como que funciona a hipnose clínica, né? A hipnoterapia clínica. Sim. Existe sim isso que a Elke colocou, de usar. Tem até o nome que me fugiu agora, mas existe isso. Só que é totalmente diferente do que a gente trabalha. Nosso trabalho é tratamento terapêutico. É algo realmente para a gente conseguir entender o porquê que a gente tem determinados comportamentos, o porquê que a gente tem determinados medos. E às vezes a gente não sabe. A Elke é uma mulher adulta, madura, inteligente, casada, mãe, que vive estudando, vive se conhecendo, vive se permitindo, porém, todos nós, eu falo, todo mundo tem BO. E ainda mais o que acontece na infância não fica na infância, né? Dependendo de como foi o ambiente que nós crescemos, os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam dentro das condições e repertório que eles tiveram, mas não significa que não deixou marcas em nós. E essas marcas, se a gente não cuidar, se a gente não tratar, infelizmente acaba atrapalhando a gente viver de forma plena. A Laura maravilhosa manifestando aqui, né? Muito bem. Ótimo. É o que agora para o pessoal entender. Em algum momento, quando você escolheu fazer o tratamento através da hipnoterapia, através da hipnose, você perdeu a sua consciência? Você fez alguma coisa que você não queria ter feito? Como que foi para você experienciar esse trabalho? Porque acho que as pessoas falam assim, hipnose, ela vai perder o controle, ela vai perder a consciência. Você perdeu a consciência em algum momento? Vou ficar imitando alguma coisa aqui, né? Eu vou voltar um pouquinho antes da experiência, tudo bem? Sim. Eu sou amazonense, morava em Manaus até os meus
20 e poucos anos, não vamos fazer cálculo aqui, eu sou 42 anos, para a galera saber. E lá no Amazonas, a cultura é totalmente diferente de São Paulo. E lá eu vivia muito bem, era fácil de me entender, digamos assim, porque o meio que eu vivia não existia muito. Quando eu mudei para Porto Alegre, eu senti já uma boa diferença ali cultural. Como é que o povo lá do Rio Grande do Sul é, e pelo que eu era, algumas palavras eram diferentes, eu acabava tendo muito conflito comigo mesmo, porque parecia que eu não entendia as pessoas. E aí, quando eu cheguei para morar em São Paulo, a sensação que eu tinha era que as pessoas não me entendiam. Então, eu estava sempre assim, deslocada, eu estava sempre achando que eu não estava sendo... Adequada, eu não estava né? me comportando bem, eu não estava adequada ao ambiente. Um startzinho na minha mente veio quando eu ouvi assim, ai, você é muito mal educada. Eu disse, gente, eu não sou mal educada, como assim? Isso me causou um choque muito grande. Porque eu parei para dizer assim, gente, por que estão dizendo que eu sou mal educada? Deixa eu tentar entender, né? E aí, aqui em São Paulo, a galera é muito acelerada, né? Já nasceu com uma semana de atraso, eu digo. Tá todo mundo sempre correndo, sempre ali com a horinha bem certinha, porque é muita coisa que tem que fazer no dia. Para 24 horas parece que é pouco tempo para você dormir, para viver, para cuidar da saúde, da mente, de tudo. Sim. E aí eu fui, tipo assim, eu sou uma pessoa que sou muito prática. Então, por exemplo, se eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, eu pego e digo, olha, eu estou precisando disso, consegue para mim? Aí a pessoa vem e responde para você assim, oi, bom dia. Aí eu me sinto assim, que parece que eu fui grossa com a pessoa por não ter dado bom dia, sabe? E aí eu comecei a entender que isso é de fato cultural, que não tem nada a ver com comportamento de má educação, mas sim de uma cultura que aqui as pessoas são assim, são mais atenciosas, são mais maleáveis para você socializar com as pessoas. E quando você vai direto ao ponto, as pessoas parece assim que você não está dando chance para a pessoa se aproximar de você. Então, isso começou a me incomodar demais, de eu estar me sentindo fora do ambiente, eu não conseguia me encaixar numa cidade grande, né? E aí Olha, começou a me incomodar bastante. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com autoconhecimento e descobri que os meus limites acabam fazendo com que as outras pessoas me entendam de uma maneira errada. E aí eu comecei a me enquadrar mais, a estudar mais, a buscar como que comporta melhor as pessoas, investir em vários cursos de autoconhecimento. A nossa igreja é fantástica para esses cursos. sim. E dentro dos recursos humanos, né, a gente percebe que existe sim uma maneira adequada de tratar o outro, independente da cultura, né? E aí a gente, quando aceita Jesus como nosso único suficiente Salvador, a gente aprende que a nossa cultura é o céu, né? Então, é isso. E aí, li muitos livros, investi em muitos cursos, mas não estava sentindo assim segurança, não estava conseguindo encontrar mudança, não estava conseguindo colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. Parecia realmente que tinha alguma coisa ali que estava faltando um tchauzinho para deixar eu me sentir melhor. Fazer com que eu me sentisse menos insegura. Fazer uma live como essa, por exemplo, para mim, para quem me conhece de verdade, sabe que é um desafio muito grande. E aí, até agradeço a oportunidade de eu estar vencendo mais um tempo Maravilhosa. aqui. Então, aí quando eu comecei a te observar, que você começou a postar sobre isso, e aí eu fiquei curiosa para saber mais sobre isso. E aí eu lembro que a minha terapeuta na época, quando eu postei alguma coisa sobre, ela disse assim, como que é para você? Como que é dividido isso na tua mente? Que tu faz terapia, faz isso, faz aquilo. Eu disse, olha, para mim é muito bem divididinho, não tem nada a ver com terapia. Aliás,
a hipnoterapia, na minha vida, valeu assim como se os 10 anos de terapia que eu tenho, eu consegui resolver em uma semana. É Para mim mais foi muito, rápido. muito bom. Exatamente. Porque, de fato, o que acontece na infância não fica na infância. E a hipnoterapia me deu essa chance de descobrir que lá na infância, o que aconteceu comigo, o que me deixou presa lá, era o que estava me impedindo de seguir. Era o que estava me fazendo me sentir insegura, me sentir desconfiada. Eu não conseguia ser eu mesma, porque eu estava sempre muito tímida, muito cheia de medo, muito com vergonha. Eu não conseguia, até com relação à procrastinação que eu tinha demais, eu consegui administrar melhor. As minhas decisões agora são muito mais conscientes, muito mais racionais do que antes. Então, foi assim que eu consegui chegar na hipnoterapia, consegui chegar em você e amei a nossa sessão. E respondendo a sua pergunta, sim, eu não tenho, nenhum momento eu fiquei inconsciente. Todas as vezes eu estava ouvindo tudo que estava ao meu redor, inclusive meu cachorro estava do meu lado, estava ali sentindo a respiração dele o tempo inteiro, que o ideal é que fique só a gente, né? E que Foi. você tinha uma esfera de autoconhecimento tão profundo que às vezes qualquer barulhinho pode desconcentrar, né? Mas não, eu estava ouvindo tudo, o barulho da rua, o barulho do pudim, a tua voz, a voz dos meus filhos que estavam brincando no computador, no jogo deles, e o Rafinha ele é todo emocionado, né? E aí eu ouvia tudo, então eu fiquei consciente o tempo inteiro. É isso, é um dos medos que as pessoas têm. Não perde a consciência, gente. Até porque se ela perder a consciência, como que a gente vai tratar? Né? Não tem como. Precisa ter a Exatamente. comunicação. Ela que sabe, é aquilo que eu falo. Ela também só consegue apresentar aquilo que de fato ela me apresenta, porque não tem como eu adivinhar o que tá vindo na mente dela. A mente Exato. dela é única e exclusiva. Ela fala aquilo que ela quiser. Se ela não quiser falar, não tem como eu adivinhar, porque a mente é dela, né? A Jennifer, né, falou, eu já quero fazer. Vamos continuar, vamos aproveitar. Então você colocou dessa questão da consciência, você colocou de medos, de desafios que você tinha, que você entendeu que por conta da sua infância, que é aquilo que acontece na infância não fica na infância. Exato. Então muitas vezes a gente às vezes é reprimido na nossa infância, às vezes a gente é calado, às vezes a gente não pode falar. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Você que é mãe, eu ainda não sou mãe, mas para quem é mãe, para quem é pai, tem que prestar atenção na criança, tem que prestar atenção no que ela está falando, no que ela está sentindo, ela tem que se sentir digna de falar, digna de ser ouvida. Porque senão, às vezes a gente cala, não dá, cala a boca, agora Sim, não. Aquilo vai fazendo mal e a criança vai crescendo sem confiança, sem autonomia, e aí cresce e fica um adulto muitas vezes reprimido por conta do que aconteceu na infância. Então você entende que você visitou algumas memórias que já faziam parte da sua vida ou foram memórias que você nem lembrava? Como que foi essa questão para você? foi uma memória que eu realmente não lembrava, mas eu, quando consegui atingir essa memória, era como se eu estivesse vivendo exatamente aquele dia ali. Olha, E aí, tanto, eu não consegui confirmar com o meu pai, porque o meu pai já faleceu em 2018. Mas eu consegui confirmar com a minha mãe. Disse, mãe, você lembra desse dia, assim, 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 sabe? E aí ela disse, nossa, isso tem tanto tempo, mas é claro que eu lembro. Pra gente foi muito gostoso, a gente desenvolveu ali um papo muito legal, a partir daquilo olha, ali. que incrível, como a nossa mente é poderosa, né? É maravilhosa, fica tudo guardado, as memórias que geraram emoção, positiva ou negativa, fica tudo aí. Às vezes a gente nem sabe, nem lembra, mas com o tratamento você conseguiu lembrar. Tem um Teve também a filme questão. Pode falar. rapidinho, tem um filme que, o Divertidamente, que ele é bem, é uma animação, é muito lindo, mas ele é bem isso. Ele fala, a memória da gente tem cada, não é personagemzinho, porque todos eles somos nós, né? E aí ele ensina como que a gente consegue dominá-los, né? Como que a gente consegue lidar com aquilo que a gente não conhece. O novo, as pessoas geralmente assusta, né? Quando a gente não tem conhecimento daquela experiência, a gente nunca viveu. E tudo que é novo tem a sua parte de adaptação, digamos assim, né?
poxa, eu vou fazer isso, mas como será? Esse medo, ele é saudável, porque ele protege a nossa vida, né? Ai, vou pular de bungee jump. Ai, mas e se eu morrer? Esse medo é natural, né? Mas é risco. Tem o medo, a gente vai e vive uma experiência incrível, né? Uma adrenalina incrível. Então, é muito legal, assim, você enfrentar aquilo ali que está te segurando, aquilo ali que, que é novo para você, não colocar você como um limitador, não vou passar daqui. E só puxando um Exatamente. gancho que você estava falando, comentando antes do grito, né? Ai, cala a boca, faça isso. E eu me vi assim. Então, durante muito tempo, eu era uma pessoa que gritava muito. Eu por ser amazonense, a nossa família é família agitada, então eu já falo alto. Aí tu imagina gritando. E depois da hipnoterapia, eu consegui me perceber, eu consegui me ver. E como era feio, sabe? Você falar coisas que não agradam, que não agrega valor em nada, que pelo contrário, só é ruim de ouvir. E aí, com isso, eu fui conseguindo moldar o meu comportamento. Eu fui Olha, conseguindo, eu fui conseguindo ser uma pessoa que eu olho para os meus filhos agora e são os meus tesouros preciosos e eu consigo me controlar. Foi um desafio olha. muito grande para mim, porque foi motivo de muitas brigas dentro do casamento, dentro de casa. Mas depois que eu consegui me controlar, menina, eu sou outra pessoa. Olha, Então, para mim, foi muito, muito, muito positivo com relação a comportamento, com relação à vida familiar, à vida conjugal. Assim, foi bênção demais para minha vida. uau, Obrigada. uau. Quando você falou desse filme, da questão do divertidamente, e essa questão dos sentimentos, né? Tem alegria, medo, raiva, e o bacana também que para a gente colocar é que tudo bem sentir. Porque assim, às vezes a gente quer reprimir. Você tá com vontade de chorar, você tá triste, tudo bem sentir, até é importante colocar para fora. Às vezes a gente reprime, não pode chorar, engole esse choro, isso não é bacana. Olha lá, a Laura está até falando, nós não aprendemos a expressar nossos sentimentos. Infelizmente, antigamente, não era, nem era incentivado. Engole o choro, criança não tem que ficar chorando, não tem que falar agora. E aí a gente acha, ah, não, tá tudo bem. Só que aquilo, não tá tudo bem, porque você vai engolindo, você vai guardando, e aí, às vezes isso se transforma em medo, se transforma em raiva, se transforma em tristeza, se transforma em angústia. E aí você vai crescendo, não trata, porque antigamente também não tinha tanto isso de você se olhar, se perceber. E aí você vai tendo alguns comportamentos que, conforme é acionado alguns gatilhos, você grita. Quando vê você está com muito medo, você começa a tremer, você sente insegurança, você não tem confiança. E aí, muitas vezes, não tem a ver com você. Começou muitas vezes na sua infância. Pra você ver aí como que a sua mãe foi criada, seu pai, se você teve seu pai e sua mãe presente, como que foi o ambiente que você foi criada, se era um ambiente com muita gritaria, se era um ambiente mais sereno, que a gente tem uma tendência a reproduzir aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente vivenciou. Isso não tem jeito. E aí quando você entende, você visita as memórias, você vê que, peraí, esse comportamento aqui não é a Elke. Eu aprendi dessa maneira, eu fazia, pode ser uma defesa também, às vezes a gente grita para se defender, né? E aí, quando você consegue se enxergar, se perceber, é muito melhor porque você consegue. Peraí, eu não preciso gritar. Eu posso falar calmamente. E às vezes vai vir até à vontade, né? Quando você vê, opa! Aí você, que é o controle, que todos nós podemos, né? Ter esse controle. Eu aprendi a ter domínio próprio. A gente consegue Domínio se próprio. impor sem precisar gritar, sem precisar perder a elegância, sem precisar. A gente consegue se fazer presente, conquistar o seu espaço e fazer, se fazer respeitada, sabe? Sim, O grito, ele denota desequilíbrio, entendeu? E aí você exatamente. não precisa gritar para você se fazer ser ouvida. Então, aliás, quanto mais baixinho você fala, mais atenção você tem das pessoas. Exatamente. E aí é bacana que você colocou isso também, que tem a questão da energia feminina. Se a gente for ver estudar a fundo, tem energia masculina e tem energia feminina. E nós, mulheres, nós temos que ter a doçura, a gente tem que ter a delicadeza, a gente tem que ter essa coisa mais fina. E muitas vezes foi ensinado pra gente, ai, não, mulher tem que ser forte, mulher tem que ser, não tem que depender. E aí, com isso, a gente cresce naquela, né, tipo, muito na
na defesa, na fortaleza. E quando você consegue também se conectar com a sua energia feminina, você fica muito mais dócil, mais meiga, mais carinhosa. Parece que as coisas fluem muito melhor. A Laura colocou aqui, os homens não choram. Isso daí, infelizmente, a gente vê um tabu muito maior entre os homens. Porque assim, se todos nós temos BO, eu falo, todo mundo tem BO, todo mundo tem coisa para superar. Só que nós, mulheres, a gente consegue ter a liberdade. Quando a gente se junta, né, a gente participou do mesmo grupo, eu, a Laura, a Elke e tantas outras, a gente conseguia compartilhar as nossas vulnerabilidades, a gente conseguia chorar, se alegrar juntas, uma poder ajudar a outra com aquilo que tinha dificuldade. Mas os homens, infelizmente, eles foram criados. Homem não chora, homem tem que ser forte, homem não pode demonstrar isso. Para de ser bobo, para de ser tonto e não sei o quê. E aí, com isso, eles vão crescendo e vão guardando, não compartilha na vida adulta. Só que aí eles estão sofrendo em silêncio. E você é o que você é uma mulher entre tantos homens, né? Porque é casada e ainda tem 2 filhos. Então, para Exato. você, você entende Até o bem. cachorro aqui em casa é macho. Olha lá, só tem você de mulher aí, né? Mas, e aí é bacana porque assim, todo mundo tem questões e todo mundo teve infância. Exato. Então, o homem que muitas vezes tem determinados comportamentos precisa ver como que foi a sua infância, como foi a criação dos seus pais, o que que eles falavam para você, como que era o ambiente, o que que eles não deixavam você fazer, o que que eles obrigavam você a fazer. É bom que vale uma reflexão, como que foi a sua infância, o que que você deixou de fazer, ou o que que você não pôde fazer. Isso é muito importante. Eu também queria que você comentasse um pouquinho, Elke, sobre a terapia do perdão, que eu falo assim que perdão, essa palavra tão forte, ainda mais para quem é cristão, sabe que a gente precisa perdoar, porque é como se fosse a gente se libertar, né? Não é que a gente, às vezes a gente fala, nossa, mas fulano fez aquilo, não é possível. Só que quando você perdoa, quando a gente perdoa, é como a gente estivesse liberando, a gente ficasse mais vazio. Porque quem sente a raiva, a mágoa, somos nós, né? Quem tá segurando. Então é ruim pra gente. E aí a terapia do perdão, que eu também vejo bastante feedback do pessoal, eu queria saber como que foi pra você. Você não precisa entrar em detalhes, mas mais pro pessoal entender que é aquilo que eu falo, que acontece na mente, não fica na mente. Acontece na mente, parece que você sai aliviada, né? Exatamente. Para mim, nossa, a terapia do perdão foi maravilhosa, foi muito incrível. Eu tive a oportunidade de encontrar comigo mesmo e saber o quão. Só voltando um pouquinho, falando um pouquinho sobre energia, eu saí de casa muito cedo. E aos 17 anos eu já morava praticamente sozinha. E desde então eu sempre trabalhei, sempre me virei para tudo. E isso acaba que você entra num ciclo de energia que foi chamado de energia masculina. Sim, Isso acaba reverberando o mais motivo para, dentro do relacionamento conjugal, ter mais brigas. Porque, exato. tipo assim, eu sempre fui autossuficiente. Quem você pensa que é para mandar em mim? Ou para. Tipo assim, então, acaba que era uma disputa muito forte, inconsciente, dentro da nossa casa. E, às vezes, a gente se pegava brigando assim, mas, tipo assim, não tinha motivo mesmo. Mas é só por isso, tipo assim, a última, assim, mais grave que teve, o Marlon deu o prato que acabou de sair do micro-ondas pro Davi segurar. Aí o Davi segurou de mau jeito e acabou se queimando. Nossa, aquilo me deixou tão desequilibrada. E aí foi um motivo para briga, assim, como você faz isso? Você não está prestando atenção, não tá vendo que o prato está quente. E aí depois eu parei para pensar e disse assim, nossa, está totalmente errado. Eu não deveria ter agido desse jeito. Pedi desculpas para o meu filho, pedi desculpas para o meu marido, porque não, foi um desequilíbrio desnecessário, que depois eu consegui ver que não tinha nada a ver. E quando eu consegui lidar comigo mesmo, e de que parecia assim que eu não conseguia me perdoar por algumas atitudes que eu tinha tomado no ano passado, e para eu conseguir me perdoar, eu tive que, de fato, olhar, ver tudo que estava acontecendo ali e saber que aquelas decisões que eu tomei lá no passado é consequência daquilo que eu estava vivendo, que eu vivi ali. Eu tinha 5 anos quando aquilo aconteceu. Então, tipo assim, por que eu não consigo me perdoar por aquilo? Então, tipo assim, estar ali e conseguir entender que eu não tinha consciência que eu tenho agora foi uma chavezinha que eu consegui fazer com que eu liberasse perdão,
e levar assim, o trauma que aconteceu comigo de uma maneira que hoje eu consigo falar sem chorar, que hoje eu consigo visualizar, saber que aquilo fez parte do meu passado, mas que eu usei para crescimento, que hoje eu posso ajudar outras pessoas que viveram aquilo também, sabe? Nossa, para mim, e que eu não precisava carregar essa culpa, porque era isso que aconteceu comigo. Eu me sentia culpada. Por que eu fiz isso? Nossa, não... onde eu se vê, ninguém me faz uma coisa dessa. E aquilo me consumia muito. Então, a experiência do perdão, para mim, foi extraordinária. É bem isso que você falou, Elke, porque quem não perdoa ou não se perdoa acaba ficando na culpa, na falta de merecimento, de não se achar digna, de não se achar merecedora. E quando a gente fica na culpa, na falta de merecimento, de não se achar digna, parece que as coisas não funcionam, não fluem. Porque, eu não mereço isso, eu não sou digna daquilo. Isso é tão importante nessa questão de você também entender que a sua criança interior, as situações que você passou, te fizeram tomar algumas atitudes, algumas decisões, mas que agora sempre é tempo de renovo, sempre é tempo de recomeçar, de fazer diferente. Como você mesmo colocou, casada, mãe, e também que bonito que você falou, como é importante pedir desculpa, como é importante pedir perdão, porque às vezes a gente tem tanto orgulho, eu falo que o orgulho é um negócio complicado. Por conta do orgulho, não vou pedir desculpa, não vou manifestar. Gente, mas tá todo mundo aqui, a gente pode errar, por mais que a gente tá nesse caminho. Às vezes você falou uma coisa que não era para falar, fez uma coisa que não era para fazer. O mais bonito e elegante é você falar, me perdoa, me desculpa. Olha que coisa bonita. E às vezes muitas mães têm vergonha de pedir desculpa para os filhos. Porque, não posso pedir desculpa pro meu filho. Mal sabe as mães que os filhos passam a admirar muito mais. Fala, nossa, minha mãe me pediu desculpa, quer dizer que ela viu que eu sou uma pessoa, ela viu valor em mim, viu que eu sou uma pessoa que tem sentimento, e ela se importou com o meu sentimento. Né? Se sente respeitado. Arrasou, maravilhosa! Exatamente. Bom, quero até aproveitar que eu vi que tem um pessoal que entrou, porque às vezes, eu sei também que às vezes a gente deixa para o final e o pessoal meio que desanima. O pessoal que entrou, que está acompanhando sobre a questão da hipnoterapia, sobre a questão da criança interior, vocês têm algum tipo de dúvida, algum tipo de pergunta, né? De repente alguém entrou depois, aí o que falou da questão que ela ficou consciente a todo momento, mas eu sei que sempre tem dúvidas, a gente sempre estranha o novo. Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem agora, tanto para perguntar para mim, que faço a sessão, o tratamento, como para Elke, que experienciou, que vivenciou e que sentiu mudança na vida dela. Que você vai falar assim, tem gente que acha que é um negocinho bobinho. Mas foi na mente. O que acontece na mente, queridos, é aquilo. Se você fechar os seus olhos agora e você pensar em coisas boas e maravilhosas, parece que vem o sentimento de coisas boas e maravilhosas. Se você pensar em coisas ruins, vem o sentimento de coisas ruins. A nossa mente não sabe distinguir o real do imaginário. E é isso que é incrível na nossa mente. Por que a gente se emociona quando está assistindo um filme, uma série? Ou por que a gente fica com raiva quando está vendo uma notícia? Você sabe que é mentira, muitas vezes. Você sabe que é televisão, que é internet. A nossa mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode manifestar. Aproveita agora que tá eu aqui e tá Elke. Nenhuma pergunta? A gente vai responder. Exatamente. Não precisa, aproveitem agora, porque aí pensa, né, como que funciona, como que é? Aproveite. O Danilo se manifestou, legal que ele é um homem manifestando. Ah lá. Ótimo. Ele falou que ele foi um homem manifestando, né? Ele falou que ele foi criado no ambiente, e isso é muito real, né? Onde ele nunca ouviu os pais dele dizendo eu te amo. Isso é bem bacana ela colocar isso, porque quantos de nós tem um pouco de dificuldade para dizer te amo porque não ouviu, mas ele fez o contrário. Ele conseguiu, que bom, ele conseguiu ressignificar e dizer te amo todos os dias para a esposa dele. Muito importante esse reconhecimento. E é muito importante. Que lindo esse depoimento. E é muito importante mesmo isso, porque assim, muitas vezes os pais dele não falavam eu te amo porque eles também não devem ter ouvido. E aí a tendência é ir reproduzindo, né? Ele está perguntando como que funciona a hipnoterapia, uma sessão basta apenas, conseguimos acessar até qual memória? Na verdade, uma sessão não basta apenas. A gente sempre fala que o tratamento é de, no mínimo, 3 sessões. Porque a gente tem que preparar a mente, preparar o subconsciente. A gente não sabe como cada pessoa vai reagir, então é no mínimo 3 sessões. Né? Aí ele pergunta, conseguimos acessar até qual memória? Depende do que a pessoa busca.
né? Não tem como a gente projetar qual memória que a pessoa vai escolher. Não teve, não, é o que não veio aqui e falou assim, eu quero lembrar de tal coisa. Não, é o que aparece, né? Se conecta com o sentimento, então a pessoa vem aqui, eu tô sentindo muita raiva. Eu sinto muita raiva, um nervoso fora do comum. Então você vai se conectar com esse sentimento ruim que você sente e a sua mente vai te trazer a primeira vez que você sentiu esse sentimento de raiva. Às vezes pode ter sido na sua infância, às vezes pode ter sido no ventre da sua mãe. Eu já tive clientes que acessaram memória quando estava no ventre da mãe, ouviu a mãe falando coisas. Então assim, e aí você vai falar, tá, e aí eu visito essa memória aí, você visita essa memória e você com a sua sabedoria e maturidade de agora é uma coisa, mas e você pequenininho? Que sentiu raiva, sentiu medo, se sentiu calado, se sentiu pressionado, não podia falar, não podia reagir. Então você maduro vai lá e conversa com a sua criança interior. É uma conversa, um diálogo entre vocês. E é tão lindo que cada vez que eu vejo, rola emoção, tipo assim, é como se você estivesse vivenciando mesmo. A pessoa se emociona. A pessoa. Teve um caso de um cliente que ele saiu falando alto, que eu sempre falo, pode ficar na mente. Mas cada cliente eu deixo bem à vontade. Teve um cliente que ele ficou falando. E eu só olhando assim, falava, gente, que coisa mais linda. E ele dando a mãozinha e não sei o que, acolhendo mesmo a criança interior. E aí, quando você acolhe, quando você vem para a vida normal, parece que aquela criança que estava ali gritando foi ouvida, foi acolhida, e você se sente melhor, se sente mais pleno, né? Você quer falar alguma coisa, Elke, dessa questão aí que o Danilo apresentou, dessa dúvida dele, dessa pergunta? Quer fazer algum adendo, alguma questão? Danilo, de fato, a gente não sabe dar nome aos sentimentos. Então, principalmente quando a gente é criança, lá na nossa infância, os pais brigam com a gente, às vezes a gente fica irado, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica com medo. Só que a gente é criança, a gente não sabe qual é o nome desse sentimento. E aí o nosso cérebro quer proteger a gente, e aí o que ele faz? Ele esconde isso dentro do nosso inconsciente. Quem acredita, quem não acredita no inconsciente, mas ele faz a gente fazer um monte de coisa aí. E quando você consegue entender que aquilo dali não é seu, não faz parte de você como pessoa, que aquilo ali foi imposto por alguém de fora, às vezes um tio, um pai, uma mãe, às vezes uma professora. Eu até posso abrir aqui e compartilhar um pouquinho de uma coisa que aconteceu comigo na infância, que na vida adulta eu me sentia muito... como é que eu posso chamar? Era muito desconfortável para mim, porque eu me sentia burra. Parecia assim que eu não conseguia me ver como uma pessoa inteligente. E eu estava presa nesse sentimento. E quando eu consegui entender que essa palavra burra apareceu na minha cabeça, apareceu na minha vida a primeira vez com uma professora, e ela não me chamou de burra. O que aconteceu? Ela, numa reunião de pais, ela estava conversando com o meu pai, e ela disse para o meu pai assim, tadinha da sua filha, ela é tão burrinha. E eu ouvi isso. E aí o meu cérebro entendeu que, olha só, tadinha de mim, por isso que eu não consigo aprender nada. Então isso desencadeou, ao longo de muitos anos, uma pessoa que se sentia incapaz, que não conseguia se sentir suficiente, que achava que não ia dar conta de grandes desafios, porque eu me sentia muito pequenininha. Eu achava que eu era uma burra mesmo. E até que eu disse, não, eu não sou não, eu sou uma pessoa muito inteligente. Olha só onde eu já estou, olha tanto de coisa que eu já conquistei. Olha tanto, quando eu olho para a minha vida, eu vejo tanto sucesso, eu vejo Deus em cada segundo de vida, cada experiência que houve. E aí eu disse para mim mesmo, Deus não ia me criar uma burra, então ele me criou uma pessoa inteligente. E que eu vejo tudo isso agora, então acaba que essa crença limitante que foi colocada lá na infância, ela conseguiu ser administrada agora na minha vida adulta de uma maneira muito mais racional, muito mais consciente. Eu trago agora para razão, para consciência, aquilo que aconteceu lá no passado, e eu consigo lidar com isso de uma maneira coerente, de uma maneira
que eu consigo entender que não era aquilo realmente, entendeu? Às vezes é só uma fala infeliz. E é bacana isso que você colocou, porque qualquer tipo de figura de liderança na nossa infância tem poder. Do 0 aos 7 anos, a criança não tem filtro. Então, assim, os pais, obviamente, têm muito poder sobre a criança, mas se a criança, de repente, convive muito com os avós, com alguns tios, se na escola, professor, ou quem vai para a igreja desde pequeno, às vezes um padre, ou um pastor, ou um líder. Infelizmente, a criança não tem filtro, é tipo esponja, ela vai pegando. Então, falou, você é burro, você não aprende. E às vezes não é nem por maldade. Às vezes tá lá com as criancinhas, e aí você não conseguiu fazer alguma coisa, a forma que ela tem de falar que você não consegue é tipo, ah, você é burro, você é devagar. E aí você cresce com aquilo, eu sou burro, eu sou devagar, né? Ele está colocando, né, o legal é conseguir entender sobre sentimentos que não são nossos, mas ficaram conosco por outras pessoas ou situações. Exatamente isso, a maioria. É isso que a gente se liberta. A gente fala assim, peraí, mas eu não sou burra, peraí, mas eu não sou medrosa, eu não sou nervoso, eu não sou nervosa. Porque você entende que não é seu, que veio de alguma situação que você passou, não soube administrar, não teve. Antigamente não tinha terapia para criança, nessa oportunidade de falar. Você teve que reprimir muitas vezes sentimentos, guarda, engole o choro, não fala, porque se você falar, sua mãe vai te fazer passar vergonha, seu pai vai te fazer passar vergonha, vai apanhar. Aí você guardou e foi crescendo, foi crescendo. Aí quando você chega na fase adulta, você fala, gente, o que acontece que quando acontece tal situação, quando eu vejo, eu tô tendo medo de uma coisa tão bobinha? Ou eu tô brigando, gritando, é aquilo? Não, não é seu. Mas só tem poder, eu gosto do Paulo Vieira, ele fala, só tem poder quem age. E tanto que eu ia te perguntar, é o que você indica a hipnoterapia, o tratamento da hipnoterapia para todas as pessoas? Com certeza. Eu super indico para mulheres, para os homens, não importa a idade. Se você está se sentindo, já adianto que não é para qualquer pessoa, você precisa estar preparado, porque a hipnoterapia, ela de fato não é para qualquer um. Você precisa saber que o autoconhecimento liberta. E quando você é liberto, você passa a agir de uma maneira que é você mesmo. E às vezes o teu comportamento acaba assustando algumas pessoas. Então você tem que, opa, essa pessoa não era assim. Então você tem que saber que aquele novo você não vai olhar para o outro com um olhar empático e saber que você passou por um processo de libertação e aquele outro ainda não. Então a gente passa a respeitar o outro de uma maneira mais firme, né? Não abrindo mão de quem somos e assim como a gente aprendeu a lidar com a gente mesmo, a gente aprende a lidar com o outro que também merece ser descoberto, merece ser liberto, merece saber que o autoconhecimento pode mudar a vida dele também. Então, eu super indico. Ótimo. O Danilo colocou aqui que, né, que muitas vezes ouvi em casa, se apanha na rua, chega em casa, apanha dobrado. Isso é muito real. Tem muitos pais, ainda mais para homem. Eu já vi vários relatos disso, tipo, filho meu não apanha na escola, não apanha na rua, porque se apanhar, vai chegar em casa e vai sofrer as consequências. De novo, Vai apanhar de novo. Então, isso daí é péssimo para a criança. Você já deixa a criança num estado totalmente de alerta, de defesa. Mas é aquilo, os pais só fizeram isso porque eles também aprenderam assim. Aí eles vão reproduzindo. Eles provavelmente passaram por isso, aí vai reproduzindo. E se a gente não se cuida, a gente vai fazendo isso para os nossos filhos e assim vai. Isso que é o que colocou, eu acho sensacional. Porque às vezes a gente fala assim, quem é casado, né? Eu queria que meu esposo mudasse. Eu queria que a minha esposa mudasse. E aí sempre é o outro, é o outro, é o outro. Quando você olha para você, você fala assim, peraí, eu quero mudar. Você mudando, você passa a enxergar o outro com muito mais empatia. É bem o que é o que falou. E eu falo que eu sou outra pessoa. Se olha todo mundo, você fala assim, nossa, se aquela pessoa tá gritando daquele jeito, por que será que ela tá gritando daquele jeito? Que lar que será que ela nasceu? Como que será que foi a infância dela? É uma pessoa que tá pedindo ajuda, mas ela não sabe pedir ajuda, ela fica gritando, fica tratando os outros mal. Por que aquela pessoa tem tanto medo? Então eu falo que a gente tem muito mais o olhar amoroso, né? Depois que a gente olha pra gente, a gente entende que a gente tem tanto BO, que a gente tem tanta coisa, a gente fala, poxa, se eu tenho, todo mundo também tem. Então a gente consegue entender muito mais as pessoas. Isso é muito bacana isso que você colocou. A gente se conhece, a gente se melhora, automaticamente nosso relacionamento com as outras pessoas melhoram. Como você mesmo já deu depoimento, né? Falou que melhorou
a sua vida melhorou, no seu relacionamento, na sua casa. Nossa, eu assim fiquei assim emocionada, eu emociono. A gente entende que às vezes você se submeter, você diminuir, não para ser pisado, mas porque você é tão superior àquilo que você diz, não, tudo bem, dá vez para outra pessoa, sabe? Você tem uma escuta muito mais atenciosa com o outro. E aí você nota que aquele outro precisa daquilo dali, porque ele ainda não sabe qual que é o limite dele. Então, tipo assim, é muito mais fácil de você, não, tudo bem, pode ir. Às vezes no trânsito, você tá ali, você tá com pressa, você tá atrasado, mas tem um atrás de ti super agoniado, e aí fica, não quer te dar espaço, não quer. O trânsito é bem violento. Aí você deixa o outro ir, não te abala mais, sabe? O autoconhecimento é tanto, você precisa mais do que eu, vá com Deus. É Ele bem tem razão isso. demais. É bem isso. A Jennifer manifestou aqui também, eu vi que ela colocou. Deixa eu até ver. Quando eu era criança, a minha professora particular falava muito que era ignorante. Eu sempre ficava chateada dizendo que eu não era. Depois eu cresci e entendi que ela me chamava mesmo de burra. E eu cresci não isso daí é bem triste mesmo, porque uma professora particular, que é uma figura de liderança, fala isso para a criança, tipo, você não consegue aprender, porque às vezes ela não está num bom dia, muitas vezes a professora não tem jeito, enfim. Tem as questões dela, é mais fácil culpar, jogar responsabilidade para a criança. E aí a criança cresce se sentindo, eu acho que não dá para mim aprender, eu acho que isso aqui não é para mim, porque ela viu isso da professora, que é uma figura de autoridade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. O autoconhecimento também traz isso. Quem que a gente contrata, como que os pais, como que os professores, como que os líderes, seja na igreja, seja em qualquer lugar, porque não é porque está na igreja que a pessoa é santa, né? Na igreja tem pessoas que também tiveram infâncias complicadas, tiveram um passado complicado, e muitas vezes, se não tratou, vai trazer para a igreja mesmo o comportamento muitas vezes mais ríspido, mais grosseiro, e aí pode trazer algumas feridas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Até hoje me sinto limitada em algumas questões, a Jennifer colocou. É isso, porque assim, o que acontece na infância não fica na infância. Enquanto você não acolher a sua criança interior, você fazer ele entender que a professora falou aquilo, mas que ela não é verdade isso, é como se ela estivesse gritando aí dentro. Anos depois eu confrontei essa professora, liberei perdão, mas acho que tenho marcas. Bacana que você teve coragem de confrontar, de falar com ela, mas é aquilo. Você, adulta e madura, você foi lá, confrontou, liberou perdão, mas o problema é a Jennifer pequenininha. É a Jennifer pequenininha que está se sentindo acuada, que está se sentindo, muitas vezes, com falta de sabedoria mesmo. Eu tô me sentindo a burrinha mesmo, né? A criança está se sentindo burrinha porque a professora falou. E aí, é muito importante você acolher a Jennifer pequenininha, você ir lá conversar com ela, que é isso. Você vai visitar a sua Jennifer pequenininha, parece que você vivencia a cena ao ponto de você tirar todo esse sentimento. E aí tem choro, tem lágrimas, acontece tudo, gente. Nossa mente é incrível. E aí depois que você vai lá, acolhe, você vai mudar esse sentimento, ela não vai mais se sentir burra. Então o que que ela vai sentir? Ela vai trazer um sentimento e você traz esse sentimento para sua vida adulta, para sua vida agora, como ela é. Por isso que é tão importante a gente se permitir se conhecer. Mas não é fácil, né? Assim, muitas vezes é dolorido, né? Uhum. E existe um sentimento, Claudinha, que ele é muito perigoso e ele está no mundo há muitos anos, há muito tempo, e ele é muito difícil de ser identificado, que chama o sentimento da inveja. Esse sentimento, ele está dentro das pessoas e as pessoas jogam ele para fora com acusação. Ai, você é feia, ai, você é burra, ai, você é isso, ai, você é... E às vezes essa pessoa está projetando no outro, né? Infelizmente, não, sem o autoconhecimento, a pessoa não sabe que ela está falando mais dela mesmo do que do outro. Mas, infelizmente, causa marca. Infelizmente, para aquela pessoa, dependendo do estado que ela está recebendo aquilo naquele momento, aquilo pode gerar um dano, uma ferida na alma que vai ser carregado por muito tempo.
E aí a terapia nem sempre ajuda. Aí, às vezes, a gente precisa lidar de fato com esse sentimento naquele momento em que ele foi dito e para que aquela liberação de perdão ali exija a nossa liberação, a nós mesmos. E entender que, de fato, como o nosso amigo, que eu já esqueci o nome dele, desculpa. Danilo? Danilo falou, né? Que não são nossos, é do outro, né? E acaba que a gente capta e recebe como se fosse, de fato, nosso, e não é. Exatamente. Isso que você falou é muito importante, Elke, porque tudo que o outro está falando diz mais dele do que sobre nós. Ah, você é devagar, você é tonta, você é burra. E às vezes na hora da raiva a pessoa vai jogando um monte de coisa. Ela tá falando dela. Quando a gente tem esse autoconhecimento, então, tipo, a pessoa tá falando um monte de coisa. Você só fica ouvindo e falando, nossa, ela tá falando tudo dela. Porque o outro só reconhece aquilo que ele tem, o que ele vê nele. E aí, quando você tem autoconhecimento, é libertador, porque a pessoa tá xingando, achando que tá te abalando e você tá aqui plena. Você tá aqui plena. Na verdade, você tá com dó. Você tá com dó da pessoa, né? Exato. Vou contar uma coisinha, acho que dá tempo. O tempo corre muito rápido aqui, gente. Correu rápido. Mas, assim, mesmo. Quando a gente está numa sala de reunião, uma sala onde há uma sala de aula, um ambiente onde a gente está, a gente consegue ver o rosto de todo mundo, mas existe um único rosto que a gente não consegue ver, né? Qual que é o rosto? O nosso, né? O nosso então, próprio. Então, quer dizer, para a gente conseguir se enxergar, a gente precisa do espelho, né? Mas como a gente está com a gente 24 horas por dia, então a gente projeta, a gente fala, a gente sai tudo aquilo que a gente foi aprendido, que tudo a gente foi ensinado para a gente. E aí a gente externaliza aquilo. Mas quando a gente tem essa consciência de se olhar no espelho e saber que aquilo que eu estou falando do outro, eu estou falando de mim mesmo, aí diz assim, puxa vida, eu que sou fofoqueira, eu que sou a pessoa chata, nossa, eu que sou feia, eu que estou me sentindo feia, por quê? Aí a gente passa a querer resolver essas questões conosco. E aprendemos a nos tornar seres humanos muito melhores. Muito melhores. Por isso que eu falo, todo mundo precisa investir em autoconhecimento. Quando você se conhece, você se melhora e automaticamente você melhora as outras pessoas. Eu vi que teve gente nova que entrou, é o que compartilhou que melhorou a vida dela mesmo, a vida dela no casamento, a vida dela no lar. E o que a Elke também colocou, que eu achei bem interessante, principalmente também que eu falo para os homens, que os homens têm uma mania deles falar assim, não quero buscar terapia, porque fica falando, aí demora vários meses, vários não sei o quê, e eu não quero, porque o homem tem muito essa coisa rápida. Eu falo que a hipnoterapia é isso. A hipnoterapia tem algumas sessões, só que assim, vai direto na raiz do problema. Então, quem tem, eu não tenho muita paciência, porque eu falo que terapia é bom para todo mundo, porque a gente sempre tem coisas para a gente estar falando e aprendendo. Ah lá, um homem já se manifestou, exatamente. Então, a hipnoterapia, é o que pode falar, é rápido. Então, tipo assim, a Elke falou que ela acabou conseguindo reconhecer coisas, perceber coisas com a hipnoterapia, que foi muito mais rápido e já deu essa segurança para ela, né? E eu sei que os homens têm muito disso. Eu não tenho muita paciência, eu quero resolver logo. Então, é a hipnoterapia, né, Elke? Exatamente. E eu quero deixar aqui nesse finalzinho muito claro de que é uma decisão nossa. É a gente que tem que se permitir ter esse autoconhecimento e dar um passo para a mudança, porque a partir do momento que eu sei que aquilo ali aconteceu, então eu descobri que não é mais aquilo, então eu vou ser o primeiro a partir de agora, eu não, isso aqui era uma limitação que eu estava tendo. E agora eu rompi essa barreira. Esse limite não está mais comigo. Então, eu consigo dar o próximo passo. Eu vou agir para ser a pessoa que eu quero ser. Então, tipo assim, se eu estava com... É que nem... tô com fome. Então, eu vou levantar, vou lá, colocar comida para fazer e eu vou fazer e comer uma comida saudável. A decisão é minha. Eu que tenho que fazer. Eu não posso esperar que agora eu sou uma outra pessoa e ficar sentada no sofá achando que vai cair do céu. Na verdade, não. A mudança ela está dentro de nós e é a gente que tem que ter essa disposição, essa ação de fazer acontecer. Maravilhosa. Exatamente. Queridos, eu amei, tô amando. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Aproveita que já estamos encerrando a live.
Daqui a pouquinho, aproveita, é o que entregou tudo, é o que falou bastante, compartilhou bastante experiência, isso foi muito bom, porque é bom ela que vivenciou, que experienciou, que teve resultados positivos na vida dela, no casamento dela, ela conseguiu se perceber, ela viu que a hipnoterapia foi direto na raiz e adiantou várias coisas, né? Como ela colocou, nossa, super me adiantou. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, tanto para mim quanto para ela, que aproveitem agora, porque aí depois só na próxima live. Tudo bem que vai ficar aí, tem o nosso Instagram, vai ficar salva a live, depois vocês podem perguntar se não tiverem coragem agora, mas se tiverem, aproveitem. Eu acredito que ninguém tem nenhum tipo de dúvida, né, o que tinha para ser perguntado já foi, né? O Danilo perguntou, participou, a Jennifer também. E é isso, gente. A hipnoterapia é um tratamento terapêutico que tem como objetivo. De novo, Léo, cheguei tarde. De novo, Léo, mas vai ficar salvo. E é maravilhosa essa live, porque a El, que é uma mulher casada. Porque as lives que eu fiz foi. Não, o Edson também era casado. Eu fiz com 2 solteiras e 2 casados. Aí tá no clima. A Edi, que participou da primeira live, Histórias Reais de Pessoas Reais. Obrigada por compartilhar. Olha aí, tudo bom? A Edi também já participou, já compartilhou. Inclusive, ela tem até testemunho, né? Que ela falou que tinha medo. A live tá salva. Ela tinha medo de sangue e de injeção. Uma mulher adulta, madura, mas que tinha medo por conta da infância. Eu vi que o Léo... Eu cheguei tarde, mas como você se sente agora? É o que, se você puder resumir para ele... Eu acho que ele está perguntando para mim, né? É. Léo, para mim, se eu for resumir uma palavra só, que o tempo está correndo, eu me sinto liberta. Hoje eu me sinto assim, ó, era como se antes eu tivesse mascarando quem eu sou, atrás de medo, atrás de insegurança, atrás de sentimentos que não condiziam com quem eu era. E hoje eu me sinto capaz de fazer qualquer coisa. Tipo assim, nada me segura. Então eu me sinto de verdade livre, leve e liberta. Esse é o meu sentimento real de quem eu sou depois de que eu fiz a hipnoterapia positiva. Maravilhosa! É isso, queridos. Eu vi que teve mais gente que entrou, mas a live vai ficar salva. Eu quero agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua entrega, a sua confiança. E aí ele aplaudiu. É isso que você perdeu o começo dela. Eu recomendo que vocês assistam a live desde o início, que a Elke, nossa, compartilhou super. E a gente espera que, desmistificando a hipnoterapia, mais pessoas possam acessar esse tipo de tratamento, porque assim, tem poder quem age. Não vale a pena viver uma vida de medos, de bloqueios, atrapalhando a sua vida, atrapalhando o seu casamento, atrapalhando a sua relação com seus filhos. Ela melhorou como mãe, né? Então é bacana porque quando você se entende, você se conhece, você melhora, e você melhorando, você melhora o seu lar, a sua família, e tudo melhora, tudo melhora. A gente melhorando, tudo fica mais melhora. colorido. Mas Maravilhoso. mais uma observação que eu gostaria de fazer para os cristãos. Eu, como cristã, você, como cristã, a gente tem muitos amigos que são cristãos. Sim. Então, para você não ter medo, não achar que é uma regressão a ponto de você atingir vidas passadas, não tem nada a ver isso aí, viu, gente? Você não perde domínio, você não perde consciência, você está sempre ali conectado com você mesmo, ouvindo o ambiente, sabendo onde você está, e é tudo para autoconhecimento. Não tem nada antibíblico, não tem nada que Cristo não aprove. Então, eu sou muito exigente com isso, eu sou cristocêntrica. Então, eu fui investigar bastante isso, porque eu acho que é o medo que as pessoas têm de contra, abrir né? a sua mente para uma coisa que não é bom, né? Digamos assim, contra aquilo ali. Então, para você que é cristão, não precisa ter medo, viu? O Senhor me abençoou demais e eu consegui adquirir um dom, que é o domínio próprio. Ai, tudo bom, querido? Fruto do Espírito, Gálatas 5, vamos pregar para o povo, né? Gálatas 5, domínio próprio. Todos nós precisamos ter domínio próprio para comer, para treinar,
para saber se comportar. É sobre isso, querido. Para ter disciplina, foco. Ai, querido, já pregou, já testemunhou, maravilhosa. É sobre isso, queridos. Na dúvida, invista em você, invista em autoconhecimento, se conheça, se permita melhorar. Você melhorando, você melhora as pessoas, o mundo. Gratidão, Elke, muito obrigada. A live vai ficar salva. E, pessoal, dúvidas, estamos aí nas redes sociais. Tem a minha, tem a da Elke. É só perguntar. Beijo, Elke, muito obrigada. Beijo, Aqui, ó. tchau, tchau, obrigada. Adorei nosso momento. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.